aí, turminha, tudo bem? Estão animados para mais essa aula de farmacologia? Vamos começar então agora a falar da farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho da via colinérgica. Vão embora comigo para mais esse vídeo? E aí, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja gostando até agora da nossa playlist aí de farmacologia do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso periférico. E se você estiver gostando, não custa pedir para você clicar no botão do joiômetro e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático. E essa aula vai ser dividida em alguns episódios, porque é uma aula muito extensa, você vai ficar chateado comigo, você vai enjoar de mim e não vai assistir ela inteira. Então vamos lá, na aula de hoje eu vou falar especificamente da via colinérgica. A via colinérgica está relacionada ao quê? A síntese da acetilcolina, a como ela atua nos seus receptores e como ela é degradada na sinapse. E somente para lembrar onde nós estamos, vamos fazer aqui uma sessão Remember. Nessa sessão Remember nós vamos lembrar o quê? A anatomia do sistema nervoso autônomo parasimpático. Você já viu esse quadro em algum lugar, agora eu resumi ele com foco no sistema nervoso autônomo parasimpático. Então olha só, gente, apenas para você lembrar então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é controlado por impulsos provenientes da medula espinhal. Tá aqui, ó, sua medula. Muito bem, esses impulsos vão encontrar um neurônio pré-sináptico, e esse neurônio pré-sináptico é um neurônio longo, que geralmente ele tá bem próximo dos órgãos efetores. Okay? Dos órgãos-alvo. Esse neurônio pré-sináptico ele faz o que? Ele libera no neurônio pós-sináptico um componente chamado, um neurotransmissor chamado acetilcolina, correto? Quando ele libera a acetilcolina no neurônio pós-sináptico, ela interage com um receptor do tipo nicotínico, certo? Já vamos detalhar um pouquinho mais aqui. Esse aqui é o receptor do tipo nicotínico chamado NN, certo? Ou também N2, ok? Guarda isso por enquanto, então. E quando esse receptor nicotínico aqui é estimulado, ocorre então um impulso nervoso no neurônio pós-sináptico, que também é um neurônio colinérgico, e essa acetilcolina liberada aqui vai atuar em receptores, dessa vez, muscarínicos. Ok? Deu para lembrar? Tranquilão? Muito bem, principal mediador e único mediador endógeno do sistema nervoso autônomo parasimpático é a acetilcolina. Ela atua em receptores nicotínicos ou receptores muscarínicos. Qual a diferença entre os dois? Receptores nicotínicos são receptores ionotrópicos, ou seja, são receptores ligados a canais iônicos. E na aula de farmacodinâmica você tem um detalhamento sobre os receptores ionotrópicos e os receptores metabotrópicos. Se você não lembra o que é, acesse aquela aula. Receptores muscarínicos são receptores metabotrópicos, ou seja, receptores ligados à proteína G, ou também conhecidos como receptores de 7 domínios transmembrana. E agora nós vamos detalhar um pouquinho aqui a diferença entre esses dois receptores. O primeiro deles, o receptor nicotínico, como eu disse para vocês, ele apresenta dois subtipos. Nós temos o receptor NN e o receptor NM. Se você quiser chamar também, pode ser N2 e N1. Mas eu acho que é mais fácil lembrar NN e NM. Por quê? NN é de nicotínico neural e NM nicotínico muscular. Olha só, gente, onde que você vai encontrar o NN, nicotínico neural? Nos gânglios autonômicos. Então, onde que ele está? Voltando aqui, ó, é esse receptor aqui, ó, está nos gânglios autonômicos, nos gânglios nervosos. Facilitou para você? Muito bem. Você vai encontrar ele também na medula da sua glândula suprarrenal.
Olha só, fácil, né? Aí tá tranquilo. O que ele vai fazer? Transmissão sináptica nos gânglios autonômicos, liberação de catecolaminas pela medula da adrenal. E quando a gente está falando nessa catecolamina, qual que é? É a nossa querida adrenalina, tudo bem? E os receptores NM, né? Estão na junção neuromuscular, ou seja, na junção entre os neurônios e os músculos. Mas qual músculo? Músculo estriado esquelético. E o que ele faz? Contração muscular. Fácil, gente. De verdade, pessoal, de boa, né? Eu não acho que é assim importantíssimo você guardar isso, né? É só você usar um pouquinho assim da associação. Procura associar que o nicotínico neural está no gânglio e o nicotínico muscular está no músculo. Não tem dificuldade, eu acho, você associar dessa forma. Ok? Pode ser que seu professor exija que você guarde isso, então se ele exige, vai lá, faz essa associação que vai facilitar a tua vida. Ok? Muito bem. E os receptores muscarínicos? Opa, aqui estão os receptores muscarínicos. São 5 tipos os receptores muscarínicos. Então vamos prestar atenção nisso aqui para você entender a diferença entre os receptores muscarínicos. Esses 5 tipos são receptores M1, M2, M3, M4 e M5. Em farmacologia, vamos chamar o receptor muscarínico M1 de neural. Esses livros também vão chamar o receptor M2 de cardíaco e o M3 de glandular. E pode até ser que o seu professor também use essa denominação. Mas é o seguinte, essa denominação é uma denominação antiga que ela era utilizada lá na década de 90, até a década de 90, princípio da década de 2000, mas que aos poucos ela foi sendo abandonada porque ela não reflete exatamente a realidade desses receptores. Tá? A única que vai refletir mesmo é o M2, tá? O resto, né, não reflete. Se você quiser ainda chamar o M2 de cardíaco, beleza, tá? Mas o M3 chamar de glandular não dá muito certo, M1 chamar de neural também não dá muito certo. Eu já vou te mostrar por quê. Então eu não gosto dessa terminologia, mas eu sei que alguns profissionais ainda usam. Tá? O receptor M1 é um receptor que está ligado ao sistema nervoso central e às células parietais gástricas. Então por isso ele foi chamado de quê? Né? De neural. Principais ações desses receptores. Modulação cognitiva. O que é modulação cognitiva? Esse receptor você encontra ele no sistema nervoso central e ele está associado diretamente ao aumento dos seus processos cognitivos, da capacidade de raciocínio, de memorização, entre outras coisas. Aumento da atividade convulsiva e também redução da liberação de dopamina, né, no sistema nervoso central. Ocorre também aumento da despolarização ganglionar e secreção de ácido gástrico. Okay? O receptor M1 ele é um receptor associado a uma proteína G. Mas qual proteína G? Proteína GQ. O que significa isso? Tem aumento de uma enzima chamada fosfolipase C e aumento da secreção do cálcio intracelular. Beleza? Esse aumento da fosfolipase C e aumento da secreção do cálcio intracelular faz com que ocorra então o quê? Aumento, né, da transmissão sináptica e por isso a modulação cognitiva, a atividade convulsiva, né? Beleza? Aumento da despolarização ganglionar e aumento da secreção de suco gástrico, ok? Os receptores M2 você vai encontrar onde? No coração. Só que diferentemente dos receptores M1, né, que são associados a uma proteína GQ, que é excitatória, esses aqui estão associados à proteína GI, que é inibitória. Essa proteína GI, quando ela é ativada, ela causa diminuição da atividade da adenilato ciclase e, consequentemente, diminuição da entrada de cálcio na célula. Agora você vai entender uma coisa muito importante. Se tem diminuição da entrada de cálcio na célula e ele está no coração, nas terminações nervosas pré-sinápticas, né, e nos átrios, olha só, pessoal, se não tem cálcio, não tem contração muscular, redução da frequência cardíaca, certo? Beleza? Se não tem cálcio, tem inibição da liberação de neurotransmissores,
Olha só, gente, que da hora isso aqui. Então, olha só associar com o cálcio aí, ok? Os receptores M3 você vai encontrar onde? No músculo liso, né, dos brônquios, certo? No trato gastrointestinal, bexiga, glândulas exócrinas. E eles também são receptores ligados a uma proteína GQ excitatória. Então tem aumento da entrada de cálcio. Então você vai ter o quê? Contração de músculo, aumento da secreção glandular, inibição da liberação de dopamina e síntese de óxido nítrico, né? Aumento da síntese de óxido nítrico. O M4 é um receptor que está onde? No sistema nervoso central. Olha só, então, ele vai fazer a modulação da transmissão dopaminérgica. E ele é um receptor GI. O que ele vai fazer então, gente? Diminuição da liberação de dopamina. Ok? Ele vai fazer diminuição da liberação de dopamina. Porque se ele é um receptor GI, tem o que? Diminuição da entrada do cálcio intracelular. Certo? E o receptor M5 também está no sistema nervoso central, na substância negra. E a gente ainda tem algumas funções menos compreendidas dele, né? Tem uma possível modulação da liberação de dopamina no estriado e aumento da salivação. Correto, pessoal? Deu para entender tudo sobre esses receptores? Agora, então, vamos entender um pouco como funciona a síntese e degradação da acetilcolina. Vamos começar aqui, então. Já deixei uma legendinha aqui do lado para facilitar a nossa vida e não tomar tanto tempo. Então tem aqui ATP, adenosina trifosfato, né, ACH acetilcolina, CAT, colina acetiltransferase e AXE acetilcolinesterase. Vamos lá, então. Existe um aminoácido chamado colina. A colina ela é captada por um transportador de colina. Esse transportador de colina, para fazer isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa pegar o nosso querido ATP, né, e degradar ele em AMP cíclico, ou seja, esse é um processo ativo, ocorre gasto de energia, ok? Muito bem. A colina, quando ela está dentro do neurônio, ela vai sofrer uma reação que envolve a nossa querida acetilcoenzima A. Lembra a acetilcoenzima A que você estudou lá na bioquímica? E nessa reação, o que vai acontecer? Vai ter uma enzima, que eu costumo dizer que é a enzima mais gata do nosso corpo. Qual enzima que é essa? A CAT, né? Que é a colina acetiltransferase. O que a colina acetiltransferase vai fazer? Ela vai pegar o grupamento acetil, certo? E vai transferir para a colina. Olha só o nome dela, gente. Colina acetiltransferase. Então ela pega o grupamento acetil, transfere para a colina. E se você tem uma acetil com uma colina, você tem o quê? Uma acetilcolina. Certo? Olha só, simples. E o que vai sobrar aqui, gente? Tirou a acetil daqui, ó. Tchau, acetil. Sobrou o quê? Só a coenzima A. Olha que fácil, gente. Tranquilão, né? Essa acetilcolina, ela não vai ficar solta aqui no citoplasma, porque se ela ficar aqui solta no citoplasma, ela pode ser rapidamente degradada. Então vai ocorrer o quê? O armazenamento dessa acetilcolina numa sinapse. E quando ocorrer um impulso nervoso, né, que você vai ter aqui entrada de cálcio, né, esse cálcio vai fazer com que essa vesícula se aproxime aqui da membrana, né, se funda com a membrana, ocorre então o quê? A liberação de acetilcolina na sua fenda sináptica. Ok? Isso aqui então, gente, o que é? É a tua sinapse, né? Ou a tua fenda sináptica, ou a sua biofase, como você preferir chamar. Essa acetilcolina ela vai interagir então com os receptores nicotínicos e com os receptores muscarínicos, né? Na maior parte das vezes, nos receptores nicotínicos, ocorre a ligação de duas moléculas de acetilcolina em dois sítios ligantes. Eu digo isso na maior parte das vezes porque não é sempre, né? Nos modelos biológicos, às vezes, pode ocorrer a ligação de uma só e pode até ser que dê certo dependendo da sensibilidade daquele receptor. Ok? Mas o padrão mesmo, o padrão ideal é a ligação de duas acetilcolinas. Bom, a acetilcolina fez toda a função dela, existem alguns mecanismos de regulação e remoção da acetilcolina. Um dos mecanismos de regulação é a ligação da própria acetilcolina aos receptores pré-sinápticos, mas, para ser bem franco para vocês, gente, não é um mecanismo importante.
ele nem é explorado farmacologicamente. Então, por esse motivo, eu não vou dar muita atenção para eles. Eu vou dar atenção, para valer, para o processo de metabolismo da acetilcolina, pela enzima que adora um carnaval na Bahia, né? A nossa querida axé, né? Axé não, acetilcolinesterase, né? A acetilcolinesterase, ela vai degradar a acetilcolina em colina mais acetato. E essa colina mais acetato, né? O acetato vai embora, tchau. Você já foi muito útil, não precisamos mais de você. Mas a colina, ela é reaproveitada, porque o nosso organismo, ao contrário da gente, ele é muito econômico. A gente às vezes desperdiça as coisas, mas nosso organismo não. E aí o que acontece? A colina, então, ela é novamente recaptada por esse transportador aqui e vai começar tudo de novo, o ciclo. Deu para entender então, pessoal? Vamos pegar os pontos principais aqui, só para você não se perder? Então vamos lá, ó. Vamos despoluir essa imagem aqui e pegar os pontos principais. A colina, ela é captada pelo neurônio. Quando ela está dentro do neurônio, ela sofre uma reação que envolve acetilcoenzima A. O grupamento acetil vai para a colina e vira o que? Acetilcolina. Ela é armazenada numa vesícula. Quando tem um impulso nervoso, ela é liberada na fenda sináptica e ela vai interagir ou com os receptores nicotínicos ou com os receptores muscarínicos. Ao final da ação dela, o principal mecanismo de retirada é com a acetilcolinesterase, que vai transformar ela em colina mais acetato. O acetato vai embora, a colina é reaproveitada e começa tudo de novo. Correto, pessoal? Deu para entender? Tranquilão? Muito bem. Para montarmos essa aula foi árduo negócio, né? Tivemos que fazer muito gráfico, muita coisa. Só por isso eu já mereço o joiômetro. Usamos as melhores referências, como sempre. E, por favor, gente, leiam referências, leiam os livros. É bem interessante. Vai na biblioteca da sua faculdade, ou se você puder, adquire algum desses livros, né? E dá uma lida, porque é muito importante para a sua formação, ok? Espero você no próximo vídeo. Tchau, fui!